Que o poder e a luz do Espírito Santo possa estar com todos nós. Existe um livro escrito pelo treinador de vôlei, Bernardinho, e ele diz, transformando o suor em ouro. Baseado no título do livro dele, nós vamos falar alguma coisa hoje do lado espiritual, especialmente, não exclusivamente, tá? Nós vamos escapar de vez em quando falando algumas outras coisas, mas falando na área espiritual, então vai ser um assunto muito importante, assista até o fim, ok? O Bernardinho, ele é um cara fantástico, para muitos ele pode ser considerado até um fanático, né? Do treino, da dedicação, do perfeccionismo, mas olha o currículo do homem e você vê que valeu a pena, né? Todo o esforço que ele faz e que ele exige de seus atletas. Então, uma carreira fantástica, vitoriosa. Vale a pena ler o livro, ou assistir as palestras dele, enfim. Vou falar um pouco do lado de cá agora. Quando Deus fala sobre, especialmente no Novo Testamento, fala para nós sobre a graça, nós temos que entendê-la, simplificando, como um remédio de Deus para a cura do pecado. Ok? Infelizmente, muitos usam a graça dizendo que ela substitui a nossa obediência, que ela não exige a nossa obediência, ela não exige os nossos esforços, ela não exige a nossa abnegação, ela não exige o nosso sacrifício, e tudo isso é uma grande mentira. As pessoas não conseguem, infelizmente, harmonizar a graça com os outros tópicos da Bíblia. Quando uma hora nós vamos falar, já falamos, vamos falar mais sobre a graça e a lei de Deus, que as pessoas colocam como grandes inimigas, né? Só que as duas são de Deus, né? A graça de Deus, a lei de Deus, elas estão no mesmo time. Do que é que vocês estão falando quando vocês dizem que elas não se combinam? Ou que uma substitui a outra? Isso é um tema para um outro vídeo. Então, transformando o suor em ouro, o Bernardinho quis dizer, todo aquele esforço, a transpiração que eles tiveram dos treinos e dos jogos levaram eles à medalha olímpica. É lógico que isso é um simbolismo, levaram eles ao ouro na vida, né? A saber vencer obstáculos na vida também. Não tem essa de você aprender um princípio e você só aplicar ao vôlei, por exemplo. Não, eles aprenderam princípios de vida para conseguir vencer vários aspectos da vida. Então, na vida espiritual não é diferente, os ensinos bíblicos não são diferentes. Infelizmente, eu sempre falo, algumas pessoas colocaram a Bíblia dentro de uma caixinha da religiosidade, e ela não é, ela é muito mais do que isso. Ela é a palavra de Deus que se aplica a qualquer situação da vida, a qualquer área da vida. Então, falando da graça, a graça não foi dada por Deus, né? Falando bem humanamente, porque esse assunto é profundo demais, né? A graça não passou a existir de uma hora para outra, né? Ela sempre existiu no coração de Deus e sempre vai existir, tá? O tema é profundo, como eu falei. Então, quando nós nos deparamos na Bíblia, desde Gênesis 4, por exemplo, tem mais, tem antes até. Vamos falar de Gênesis 4. Deus chega para Caim e fala, olha, a sua oferta não foi... Vou falar as minhas palavras, vocês podem ler depois, nas palavras de Deus. A oferta que eu pedi não foi essa que você me trouxe. O pecado está batendo na tua porta, Deus fala para Caim. O pecado está batendo na tua porta e basta a você, cabe a você resisti-lo. Então Deus, ele não ia resistir ao pecado por Caim. Ele não resistiu já pela mãe de Caim.
Quando Eva quis pecar, Deus não foi lá e falou, não, Eva, não faça isso, olha, eu estou aqui, eu te amo. Não, ele permitiu. Ela precisava fazer um esforço que ela não estava disposta a fazer. Então, quando chega lá em Apocalipse, de novo, né, por exemplo, no capítulo 3, Jesus fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. E se não abrir, eu não vou entrar. Quem vai abrir, somos nós, não é Cristo. Não é a graça. Não é a graça que abre a porta. Somos nós, a nossa decisão. O poder que nos é dado. Ok, a graça nos dá poder? Dá. Mas aí tem que entrar em ação. Né? A graça não é um substituto para os esforços. A graça não é um substituto para a oração. A graça não é um substituto para o jejum. A graça não é um substituto para o louvor. Sabe, tudo isso tem que ser bem encaixado, porque senão fica totalmente sem sentido. E o pior, a receita vai dar errada. Nós vamos nos perder, porque nós não vamos atingir o ideal de Deus para nós. Desde o Velho Testamento, pesadamente, Deus fala da importância da educação. Por exemplo, né? A educação, ela não está relacionada com o assunto da graça diretamente, né? Deus fala, olha, ensina o teu filho a andar nos caminhos certos. Né? Samuel fez uma escola para profetas. Né? A profeta tem que aprender alguma coisa? Bom, se Samuel fez uma escola, é porque eles tinham muito a aprender, ainda tem até hoje, né? Então, só quem não tem o que aprender é Deus. Né? Todos os outros seres têm muito o que aprender. Não é? Então, nós somos chamados a fazermos sacrifício. O apóstolo Paulo diz assim aos Coríntios, olha, vocês ainda não combateram o pecado até o ponto de vocês sangrarem, né? Um texto muito forte, né? Vocês não combateram até esse ponto, né? Quando Jesus transpirou sangue no Getsemane, vocês pensam que foi por quê? Foi por quê? Foi, simplesmente um acaso? Não. Era a entrega dele que ele estava fazendo ao Pai, que era muito alta, estava esmagando a Cristo. Né? O eu de Cristo ali sendo esmagado. Tanto é que ele tem, não, mas como assim o eu de Cristo? Não, ele falou, seja feita a tua vontade, Pai, não a minha. Ou seja, a dele não era igual a do Pai naquele instante. Deus exigia a morte, porque o homem transgrediu a lei, e Cristo falava, olha, eu não quero morrer. Se for possível passar esse cálice, eu prefiro um outro método aí, tem jeito? Aí o Pai falou, não, o Cordeiro tem que morrer. E aí Cristo fala, então, seja feita a tua vontade. Né? E ele tomou o cálice, não é? Então, nós, o próprio Cristo diz, cada um tome a sua cruz e siga-me. Então, existem coisas que nós vamos precisar vencer para o nosso crescimento, para a nossa edificação, né? para o nosso desenvolvimento. Então, nós temos que fazer a nossa parte, sim. Mas isso aí é legalismo? Não, não é legalismo. Isso aí alguns dizem que é legalismo, porque não querem obedecer. Sabe, o terror de um pastor é pegar uma igreja dedicada, sabem disso? Aqui é coisa rara, né? Mas uma igreja dedicada a Deus é uma dor de cabeça, porque o pastor é obrigado a subir o nível dele, né? Ele vai ter que, se ele pega uma igreja que ora demais, ele vai ter que orar mais do que ele faz. Ele vai ter que fazer certos sacrifícios que muitos não estão dispostos a fazer. Há pastores que preferem jogar a igreja contra uma minoria que está ali querendo servir a Deus de maneira integral. Eles preferem taxá-los de fanáticos ou de extremistas ou fundamentalistas. Eles preferem do que falar, não, ele está certo, nós vamos ter que subir o nosso nível, né? Então, não é assim, sabe? Quando o protestantismo surge, né? Uma das coisas que ele queria desmistificar era a soberania espiritual dos sacerdotes, que o povo achava, não, se é sacerdote, é superior a mim, é mais espiritual que eu, e aí vem o protestantismo justamente falando,
Isso é tradição, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você pode estar lá na Igreja Católica e ser muito mais consagrado que um padre. E no caso ali a briga era com a Igreja Católica, né? E o Lutero era um padre, né? Calvino era padre e outros. Então, o católico ele não pode falar mal do protestantismo porque foi começado por católicos sérios, querendo fazer a vontade de Deus, independente do preço, tá? Então, você e eu somos chamados a fazermos sacrifícios para podermos estar prontos para receber aquilo que Deus tem para nós. Nós não vamos ser abençoados na desobediência. Nós não vamos ser abençoados no pecado, na transgressão de Deus. Dizer que a graça nos libera no pecado é coisa de Satanás, não é de Deus. Deus não nos salva no pecado, Ele salva do pecado, né? Ok? João 1:29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tira. Eu gosto da expressão em inglês, para quem fala inglês, take away, quer dizer assim, ao pé da letra ele leva para longe, né? O pecado, né? Lá em inglês não fala tira, só simplesmente fala assim, ele leva para longe o pecado da pessoa, ele pega e leva embora. Ok? A Bíblia diz que Deus pega os nossos pecados e joga lá na profundeza do mar. Será que nós vamos mergulhar para ir buscar os nossos pecados de volta, né? Então, eu encerro por aqui. Não tema fazer esforços pelo reino de Deus. Eles são necessários, sim. Não são eles que vão te ganhar a salvação, mas sem eles você vai perder a salvação. Eu peço agora que você deixe o seu like, como sempre temos pedido. Precisamos crescer o canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Dessa forma, você vai estar colaborando com o crescimento do nosso canal e mais pessoas podem escutar a verdade espiritual para os dias de hoje. Em nome de Jesus. Amém.